Mais uma vez, boa noite, pessoal. Hoje nós iremos fazer uma revisão das aulas 5, aula 8. Na aula 5, para relembrarmos, nós estudamos o que? Bactérias, fungos, ácaros, ou seja, micro-organismos. Falamos na produção, de alguns alimentos, como o iogurte, e como também na fabricação de algumas bebidas como a cerveja. Hoje, mais uma vez, eu trago para vocês o iogurte. O iogurte é um alimento comum em vários países do mundo e é produzido a partir do leite. Na industrialização desse produto, empregam-se técnicas diversas para dar a consistência, sabor e a coloração ideais para o consumo. Mas existem muitas receitas caseiras bastante simples. Você já preparou ou comeu iogurte ou coalhada caseiro? Ele tem a cor de leite, mas seu cheiro é diferente e seu aspecto também. O iogurte é mais consistente que o leite e seu sabor também é bem diferente. O que será que provoca todas essas mudanças? O que se usa na preparação do iogurte que é capaz de alterar tanto o leite? Qual o seu principal ingrediente? Os principais ingredientes, na fabricação, ou seja, no preparo do iogurte, são os micro-organismos, termo genérico para indicar os organismos que não podem ser vistos a olho nu, como bactérias e determinados fungos e algas, ácaros e etc. Aqui estão as duas bactérias, essa verde e essa outra corzinha aqui. Esse verde é o que? O Streptococcus, e o rosinha são os lactobacilos. Então, esses daí são as duas bactérias usadas no preparo do iogurte. Como todos os seres vivos, esses organismos também precisam se alimentar. Eles também usam a glicose como fonte de energia para suas atividades. A glicose também pode ser obtida a partir de outro açúcar contido no leite, o chamado lactose. Dentro de suas células, as bactérias utilizam a glicose num processo metabólico. O resultado desse processo é o fornecimento de energia e a formação de uma substância ácida, que seria o que? A glicose. E aqui a energia mais o ácido lático. Com o tempo, a quantidade de ácido lático que as bactérias produzem vão aumentando e torna a mistura cada vez mais ácida. Essa acidez altera as propriedades das proteínas que compõem o leite, ocasionando a formação de grumos, ou seja, fazendo o leite coalhar. Na aula 6, nós vimos a conservação dos alimentos. Como é feita a conservação dos alimentos? A temperatura é um fator de conservação. Vamos partir de um exemplo concreto. Imagine que uma dona de casa acaba de chegar do supermercado com uma sacola contendo os seguintes itens: carne fresca, biscoito doce, compota de goiaba, leite em pó, arroz cru, frutas secas, maçã e laranjas, frutas frescas, maçã e laranjas, frutas secas, uva passa e frutas cristalizadas, leite fresco, pão de forma e torta salgada congelada. A armazenagem dos alimentos em nossa casa deve ser feita de modo a preservar a qualidade de produtos para o consumo. Alimentos secos podem permanecer à temperatura ambiente e os que têm muita água devem ser mantidos a baixa temperatura. Ou seja, sempre devemos guardar os alimentos, no local adequado, Pois quando não guardamos em um local adequado, o que é que vai acontecer? Essa alimentação ela vai se estragar, e dessa forma se estragando, essas bactérias, fungos, elas vão quando encontram um local apropriado para o desenvolvimento delas, elas vão se reproduzir cada vez mais e se multiplicando.
Vamos agora para a aula 7. Na aula 7, nós estudamos sobre a AIDS. A AIDS é uma das doenças mais comentadas e pesquisadas dos últimos anos. Mesmo com os avanços que os especialistas vêm obtendo, ainda falta explicar muito de seus aspectos. A AIDS ainda não tem cura ou vacina, portanto, para poder evitá-la, é fundamental conhecer suas formas de transmissão e contágio. Embora se fale bastante das formas de evitar o contágio, muitos de nós nunca se preocuparam em entender como o vírus da AIDS pode penetrar no organismo e causar a doença. A síndrome, sinais e sintomas que se desenvolvem conjuntamente e indicam a presença de doenças. A síndrome caracteriza-se pela aparição de várias doenças. A imunodeficiência é a deficiência do sistema imunológico responsável pela defesa do nosso organismo contra as doenças que o atacam. Adquirida, a pessoa não nasce com a doença, pega por contágio, mas lembrando que pode ser que aconteça que uma mãe grávida, gestante, que tenha esse vírus, ela possa sim transmitir para o bebê, ainda dentro da sua barriga ou fora no momento do parto, através do cordão umbilical. O HIV não ataca todas as células, ataca somente os linfócitos T, que é responsável por detectar a forma dos micro-organismos invasores e ordenar o ataque. Daí podemos concluir que quando o HIV entra em ação, fragiliza as defesas do nosso corpo. Nós vimos também a questão da transmissão. A transmissão dessa doença, ou seja, desse vírus, ocorre principalmente pelo contato sexual, como a relação sexual anal, relação sexual vaginal e relação sexual oral, como também de outras formas, através do aleitamento materno, compartilhamento de seringas, transfusão de sangue e na gravidez, como eu falei, que se a mãe tiver, ou seja, ela tiver a AIDS, tiver esse vírus, ela pode sim transmitir para o bebê ainda na barriga. Na aula 8, nós estudamos o quê? A questão do IMC, que seria o quê? Estudamos sobre peso, não é isso? Então, aqui diz assim: andando pela rua, você passa em frente a uma farmácia e resolve entrar para conferir seu peso na balança. E aí vem aquela surpresa, uns quilinhos a mais, ou em outros casos, a menos. Antes de mais nada, é preciso conhecer o quê? Ou seja, esclarecer as causas do excesso de peso, que são muitas. Ou seja, em algumas dessas causas são temas de discussões entre os cientistas. Eles podem ser, esse excesso de peso pode causar uma série de distúrbios, entre os quais estão problemas cardiovasculares, distúrbios ortopédicos, distúrbios psicológicos e diabetes. Algumas vezes os problemas do excesso de peso têm causas relacionadas com a disfunção de alguns órgãos. O primeiro caso de disfunção de órgãos que estudaremos é o da glândula chamada tireoide ou tireoide. A tireoide, ela produz hormônios responsáveis pelo metabolismo de nosso organismo. E quando ela demonstra algum problema, pode acontecer o quê? A hipertireoidismo ou a hipotireoidismo. Cada um tem uma diferença. Vamos para a hipertireoidismo. É o mau funcionamento ou disfunção da tireoide, caracterizado pelo aumento excessivo dos hormônios tireoidianos. Ele acarreta perda de peso, aumenta a frequência cardíaca e respiratória, agitação, fadiga, inchaço da glândula e tremor das mãos. Já
o hipotireoidismo, o indivíduo aumenta seu peso, pois todas as atividades metabólicas se processarão em ritmo lento. A atividade muscular é baixa, diminui a frequência cardíaca, há lentidão mental e forma-se um papo proeminente devido ao grande aumento no tamanho da tireoide. Sim, pessoal, quando eu falei de IMC, né, falando sobre o peso, né, logo no início, o IMC significa o quê? O índice de massa corporal. Podemos calcular, né, essa massa, esse IMC do corpo das pessoas. Como é feito esse cálculo? Esse cálculo nós colocamos o peso da pessoa dividido pela altura da pessoa 2 vezes. Ou seja, a gente multiplica a altura, por exemplo, se uma pessoa tem a altura de 1,60, ela vai multiplicar 1,60 vezes 1,60, tá certo? Igual tá aqui, ó, nessa explicação, ó. A altura, eu tenho aqui 1,85 vezes 1,85. Então, eu fiz o quê? Multipliquei 2 vezes. Cheguei a esse resultado. Quando eu chegar a esse resultado, eu vou pegar o peso da pessoa, ou seja, o meu peso, vamos dizer assim, e vou dividir por esse resultado. Então, eu vou ver como está o meu IMC. Então, o meu resultado foi esse daqui. Geralmente, pessoal, aparecem vários números. Então, o que é que eu posso fazer? Se aqui deu 24,10, ó, veja que eu peguei os primeiros 4 números. Aí, como eu tenho vários números aqui atrás, eu achei melhor o quê? Fazer um arredondamento. Eu arredondei para 24,11. Então, esse daqui é o meu IMC, tá certo? Aí, vejam só. De acordo com o resultado do IMC, o indivíduo adulto é qualificado segundo as categorias abaixo. Então, esse daqui eu tenho os resultados do IMC, ou seja, a categoria. Quando esse resultado, nós fazemos esse cálculo, nós podemos saber se a pessoa está abaixo do peso, está com peso normal, sobrepeso, obesidade de 1º grau, ou obesidade de 2º grau, ou obesidade de 3º grau. Vamos ver aqui, esse resultado dessa pessoa. Eu arredondei, deu 24,11, né? Então, aqui, 24, o peso normal é até 24,9. Então, eu acredito que essa pessoa aqui, ela não está com sobrepeso. Passou tão pouquinho, né? Isso, então vamos dizer que ela está com peso normal. Se tivesse passado, vamos dizer, se já tivesse a 25, aqui ela estaria o quê? Com sobrepeso. Se ela estivesse com esse resultado entre 30 até 34,9, ela estava com o quê? Com obesidade de 1º grau. Então, aqui está o cálculo para se saber o IMC. Então, através desse resultado aqui, nós olhamos essa tabelinha aqui, né? Esse resultado, então, iremos ver se a pessoa está com peso normal, sobrepeso, obesidade de 2º grau, tá certo? Espero que eu tenha ajudado, né, a vocês entenderem um pouquinho, né, sobre essa revisão, tá certo? E aqui, por último, eu deixo essa mensagem para vocês. A caneta do seu futuro está nas suas mãos, de Manuel Tavares. Então, que cada um possa pegar essa caneta, né, e fazer um futuro brilhante na vida de cada um de vocês. É o que eu desejo, tá bom?